E aí, pessoal, discutindo ainda um pouco sobre o item de número, a questão de número 25 que nós julgamos no finalzinho do vídeo anterior. Bem, quando eu fiz toda essa distribuição, fiz todo esse bate-papo com vocês, preste bastante atenção que eu tentei montar de forma bem organizada a representação do primeiro, do segundo e terceiro quartil. Então, só para dar uma geral, como eu sempre gosto de fazer. Primeiro, 30º. Foi o que eu fiz? De 1 a 15, primeira metade, 50%. Do 16º ao 30º, segunda metade, 50%. O que é que vai acontecer? 15 elementos, um número ímpar. Então, o oitavo. Porque quando eu tenho um N, um número ímpar, é só somar mais um e dividir por 2. Não é assim? Então, pronto. São 15 elementos, soma mais um, 16, dividir por 2, 8. Então, o oitavo representa o valor mediano dessa metade, ou seja, o primeiro quartil. Então, o oitavo elemento. Quando eu identifiquei o primeiro quartil, que é até mais fácil do que identificar o segundo, por quê? Porque ele já começa no número 16 e vai até o número 30, a posição, melhor dizendo, do 16º ao 30º, o que você deve observar? Que para chegar no primeiro quartil, você soma 7 unidades. Do 1 para o oitavo, você somou 7. Então, você vai aplicar o mesmo raciocínio aqui, 16 mais 7, 23, e chega no terceiro quartil. Combinado? Pronto. Daí, eu descubro que o terceiro quartil é o 23º elemento. Volto e pego o 23º elemento. Ó, 23º, o número 20. O número 20 aparece 8 vezes, o acumulado até ele são 23 elementos. Então, o 20 ocupa a 23ª posição. Portanto, o nosso terceiro quartil. Agora, se a questão tivesse pedido, só para efeito de curiosidade, também o primeiro quartil, você ia realizar o mesmo procedimento, só que o primeiro quartil é o elemento que ocupa a 8ª posição. Então, você vai até a frequência acumulada mais uma vez e verifica o elemento que ocupa a 8ª posição. Aqui, ó, frequência acumulada, ó, o 8 bem aqui. Então, o número 18 aparece 4 vezes e o acumulado até ele, escrevendo até o último número 18, são 8 elementos. Como eu quero saber o 8º elemento, o 18 ocupa a 8ª posição. Então, ocupa a 8ª posição. Aqui, ó. O número 18 ocupa a 8ª posição. 18 anos. Se a questão quisesse saber o primeiro quartil, o resultado está aqui. Isso, o 8º, número 18. Perfeito. Acabou. Discussão feita. Não tem a menor possibilidade de você, lá na frente, acabar se perdendo, tendo algum problema quando se trata do cálculo das medidas separatrizes, ok? Vamos, então, para a questão de número 26. Segundo o gráfico mostrado, os dados apresentam assimetria. Mais uma estrutura nova na nossa questão. Vamos lá. Você vai ver agora um pouco dessa teoria. Deixa eu ver se eu consigo aqui um slide em branco, porque eu vou precisar conversar um pouquinho da teoria com vocês. Deixa eu puxar para cá. Pronto. Muito bom. Bem, pessoal, vamos falar agora com relação à curva que nós temos da nossa distribuição. Essa curva, ela pode ser apresentada inicialmente da forma básica de 3 maneiras. Ela pode ser uma curva simétrica, assimétrica
positiva ou assimétrica negativa, ou de assimetria positiva ou de assimetria negativa, ou assimétrica à direita ou assimétrica à esquerda. Você vai entender tudo que eu estou falando agora. Na questão 26 ele diz, ó, os dados apresentados nesse gráfico mostram uma assimetria. Poxa, o cara que tem um mínimo de noção diz, poxa, simétrica não é, porque o gráfico não é perfeito. Então ela tem sim uma assimetria. Aí o cara vai lá e coloca certo e não tem nenhuma dor de cabeça. Pronto. Rapidinho ele mata esse item. Claro que tem assimetria. Ó, veja, ela é assimétrica e você consegue verificar isso rapidamente olhando para o gráfico. Ó, você tem uma ideia aqui, ó. Se você for juntando aqui a metade, ó, das... Pronto, tá aqui, ó. Você tem uma curva com o que nós chamamos de assimetria à esquerda. Tiago, mas tu tá falando, eu nem sei o que é essa curva ainda, assimétrica ou simétrica. Pronto, pois tranquilo, vou explicar isso agora. Preste bastante atenção, galera. O primeiro passo com relação a identificar se ela é ou não simétrica, você já consegue só olhando, certo? Só olhando. Pronto. Viu que não era simétrica, você não tem uma estrutura com este simetria. Então você já acerta o item. Quando ele diz que, segundo o gráfico mostrado, os dados apresentam assimetria. Tá certo. Agora vamos entender um pouco mais, vamos discutir um pouco mais para você visualizar. Lá vai. Ó. Pronto. Vamos trabalhar com 3 cenários. Deixa eu montar aqui com vocês. Assimetria. Deixa eu só pegar a caneta. Simetria negativa. Ou à esquerda, se preferir. Pronto. Assimetria negativa, que é a esquerda. Temos também assimetria aqui você positiva ou assimetria à direita. Massa. E aqui o nosso terceiro. A curva simétrica. Pronto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muito bom. Agora é hora de pegar aqui. Pronto. Cadê minha régua? Vou precisar de você agora. Pronto, vou botar bem aqui assim. Deixa eu colocar aqui. Bem à vontade. Puxar para cá.
Pronto. Deixa eu jogar agora a distribuição. Montar aqui as curvas. Fazer um negócio aqui bem bacana. Aqui. A primeira, pessoal, é a curva de assimetria negativa ou assimetria à esquerda. Vai ficar assim, ó. Algo mais ou menos desse tipo. Pronto. Ficou boa, ficou legal. A assimetria positiva vai ficar algo mais ou menos assim. Tem que melhorar aqui um pouquinho só. Pronto. Dá para entender também. E aqui a curvinha perfeita. Simétrica. Muito bom, muito bom, muito bom. Demora para construir, demora para montar, mas em compensação fica um negócio bacana, que dá para você enxergar e entender bem. Seguinte, agora é hora de explicar. Primeiro, observe que nas duas primeiras curvas nós temos uma cauda. Nesse primeiro caso, a cauda tem uma tendência maior para o lado esquerdo. No segundo caso, uma tendência maior para o lado direito. E já na simétrica, a cauda ela é bonitinha para os dois lados. Pelo menos foi o meu objetivo. Certo? Deixar ela bacana para os dois lados. Certo. Agora, por isso, a cauda é quem vai definir se a curva tem a simetria à esquerda ou à direita e se ela é negativa ou positiva. Depende da cauda. Se a cauda estiver puxando para o seu lado esquerdo, então ela tem a simetria à esquerda. Negativa por quê? Porque essa reta que eu coloquei com a régua, que você está vendo na cor preta, essa reta, na realidade, é aquela reta real, que vai ser a reta da variável x, onde no meio fica o zero, à direita os números positivos, ó, 2, 3, e à esquerda os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Você deve observar assim que eu tenho aqui, ó, para a direita, quanto mais à direita, atenção, essa parte é importante, porque senão você vai acabar se confundindo na hora que eu for explicar a comparação entre média, modo e mediana em cada uma. Então, preste atenção. Quando você puxa para o lado direito, o elemento que fica mais à direita é maior do que o elemento que fica à esquerda. Então, veja só, se você colocar aqui esses dois elementos, esse aqui tem que ser 9, jamais esse aqui pode ser 10. Isso aqui é um absurdo. Por quê? Porque à direita fica o maior elemento. Então, já sabe, se você colocar aqui 9, com certeza aqui vai ser um número menor do que ele. Então, quem fica à direita é maior do que quem fica à esquerda, tá certo? Essa linha que você está vendo aqui na cor preta representa o eixo real, o valor que a variável vai assumir. A variável, se a variável for idades em anos, então pronto, nessa linha aqui, preta, eu vou colocar todas as idades, 18, 19, 20, 21 e assim por diante, em ordem crescente da esquerda para a direita, como manda a reta real. Se for altura, a mesma coisa, você vai colocando os valores sobre essa linha preta, tá bom? Beleza, legal. Muito bom, muito bom. Então pronto. A simetria negativa, porque está indo para o lado, a cauda está puxando para o lado negativo da reta. E a esquerda, porque está à sua esquerda. A simetria positiva, à direita, a simetria positiva à direita, tá vendo? Porque está do lado positivo. Ou direita, porque está à sua direita. E simétrica, ela é bonitinha para os dois lados, que é a curva em forma de sino. Legal? Vamos lá.
Agora deixa eu colocar os elementos aqui. Sobre cada curva, você pode analisar a média, a moda e a mediana sem sequer calculá-las. Então, deixa eu mostrar para você. Ó. Já quer dizer que eu sei a posição da média, a moda e a mediana sem calcular a média, sem calcular a moda, sem calcular a mediana? Vou mostrar para você agora. Veja, essa é a parte mais importante. Então, muita atenção no que eu vou explicar agora. Vamos lá. Ó, quando você olha para a curva de assimetria negativa, você primeiro pega esse elemento aqui. E que elemento é esse? O elemento de maior frequência. Por que a maior frequência? Ora, se esse elemento, quando eu falo do elemento, pessoal, mais uma vez, estou falando do eixo que está de preto. O elemento está aqui, ó, sobre o eixo X. Eu vou explicar um gráfico desse e vou lá na distribuição que eu estou resolvendo para você visualizar melhor, tá? Então, pronto. O que acontece? Esse rapaz aqui, ó, esse rapaz aqui, que tem o pico, a maior altura, vai representar o elemento modal, ou seja, a moda. Pronto. A moda é o mais fácil de você identificar. Por quê? Porque a moda sempre vai apresentar a maior frequência. Então, vai ser o ponto mais alto da curva. Certo? O elemento modal. Agora, depois de identificar a moda, você vai e identifica a média. A média, pessoal, ela sempre é influenciada e é a única medida das três de tendência central que é influenciada por valores extremos. Então, a média está sempre do lado da cauda. Então, esse pontinho aqui, ó, vai ser exatamente a média. Vamos lá. Tá aqui, ó. Pronto. E agora? A mediana, como o próprio nome diz, que vai ficar entre a média e a moda. Pronto. É só identificar que você consegue montar. Certo. Coloquei a média, coloquei a mediana e coloquei a moda. Beleza? Beleza. O que é que vai acontecer? Você agora pode comparar as três. Comparar como? Veja. Se a reta preta representa a variável e vai aumentando da esquerda para a direita, se a média apareceu primeiro, é porque a média é um valor menor que a mediana, que por sua vez é um valor menor do que o da moda. Daí eu posso chegar à seguinte conclusão. Quando eu tenho assimetria negativa, a média vai ser menor que a mediana, que vai ser menor do que a moda. Pronto, tá aqui, ó. Média menor que a mediana, que é menor do que a moda. Legal? Tiago, então eu posso aplicar isso aqui na questão, no cenário que nós estamos resolvendo? Sim. Vem cá. Chega junto. Tá aqui, ó. Pronto. Se você observar, fazendo aqui rapidinho, não tanto, mas ainda assim ficou muito bagunçado. Pronto, agora tá bom. Sem muito cuidado, a nossa curva ficou algo mais ou menos desse tipo, ó. O que quer dizer? Que aqui eu tenho a moda, como eu já falei para vocês, que é justamente esse rapaz, ó. Tá vendo aqui, ó? 20 é o valor modal, porque ela tem a simetria à esquerda. Então, pode ter certeza que a média vai ser menor e que a mediana fica entre essas duas medidas. Pronto. Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho.
sem precisar de cálculo. Se a questão, que ela não fez, mas se a questão quisesse comparar os elementos, as medidas de tendência central, eu consigo sim apresentar a comparação entre elas sem calcular. A moda, por exemplo, bem fácil de ser encontrada. A moda, o número 20. Ó, 20 anos, o valor modal. Já calculei, tá vendo aqui, ó? Olha, cadê você? Aqui, ó. A moda, 20, tá certo. A mediana, também já calculei, ó, 19,5. Como eu terminei de falar para vocês, ó. 19,5. 19,5 é um número menor do que 20. Característica da distribuição, o quê? De assimetria negativa, assimetria à esquerda. A média eu não calculei, mas com certeza a média é um valor menor do que 19,5. Por quê? Porque a média influencia valores extremos e a cauda tende para o lado esquerdo, então vai acabar derrubando a média. Muito massa, né, pessoal? Viu? O negócio não é tão complicado, mas precisa ser tratado com bastante cuidado, que aí você consegue visualizar melhor. E não esqueça, a moda é o elemento mais fácil, a medida mais fácil de ser identificada, tá bom? Então pronto. Aqui, ó. Moda, mediana e a média. Isso na simetria negativa, como aconteceu na nossa questão. Então eu posso responder agora com segurança. 26. O gráfico mostrado, os dados apresentam assimetria. Está corretíssimo. Assimetria. E eu ainda posso dizer mais. Assimetria é o quê? Negativo. Negativo. Onde, para deixar o negócio agora completo, meu amigo. Onde a média é menor que a mediana, que é menor do que a moda. O valor mediano é menor do que o valor mediano. Valor mediano, sim, é menor do que a moda e maior do que a média. Tá bom? A mediana é menor do que a média e menor do que a moda. Então o item está certo. Fechando agora o nosso esquema. Agora, a simetria positiva. Não quero saber, eu vou começar identificando o primeiro elemento. Primeira medida, a mais fácil, a moda, porque é só olhar para o topo da curva. Na cauda, puxando, eu tenho a média. E a mediana entre os dois. Pronto. Moda menor que mediana. Moda menor que mediana, que é menor do que a média. Quando eu digo que a moda é menor que a mediana, que por sua vez é menor do que a média, muita gente diz assim, poxa, professor, mas como a moda é menor se a moda é o elemento que aparece mais vezes? Não confunda, são duas coisas distintas. Preste bastante atenção no que eu estou dizendo agora. A moda é o elemento com a maior frequência, mas o valor modal pode ser o número 2, enquanto que o valor mediano pode ser o número 7. O número 2 apareceu mais vezes do que o número 7, por isso que é a moda. Mas o número 2 é menor do que o número 7. Então, imagina uma distribuição onde o número 2 aparece, o número 7 aparece. O número 2 aparece mais vezes, então é o valor modal, que é menor do que o 7, que é o valor mediano, por exemplo. Então, tá aí, ó, moda menor do que a mediana, que é menor do que a média. E quando a distribuição ela é simétrica, você tem média, moda e mediana. Todos os valores são iguais. Preste atenção. Se você tiver uma distribuição simétrica,
média, moda e mediana. Todos os elementos vão apresentar o mesmo resultado, certo? Se você calcular um, você já sabe que você tem o outro. Pronto. Média, moda e mediana. Média, moda e mediana. Muito bom. Pronto. Tá aí, pessoal. Fizemos essa revisão, essa parte teórica muito bacana. Provavelmente o CESP deve apresentar alguma coisa nesse sentido, porque é uma questão rápida, uma questão teórica e que realmente testa conhecimento. A Data realmente se preparou como deveria. Beleza? Beleza? Beleza, beleza. Pois então vamos fechar esse vídeo. No próximo vídeo vamos continuar a discussão e resolvendo mais algumas questões. Praticamente já fechamos a parte teórica de estatística. 2 tópicos estavam faltando, medidas separatrizes e a parte de assimetria. Já finalizamos, beleza? Agora é só exercitar e ficar cada vez melhor. Forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Até mais.